Sabe qual é o maior erro que você pode cometer na vida? Acreditar que você precisa ser alguém diferente para merecer a vida que deseja. Isso é uma mentira. Você já tem tudo o que precisa, mas está sabotando isso todos os dias, sem nem perceber. Você está preso não pela realidade, mas por uma prisão invisível criada pelos seus próprios pensamentos. Existe um poder fluindo dentro de você agora mesmo. E eu não estou falando de uma força metafísica aleatória. Estou falando de algo real, prático e acessível. Um poder que está presente em absolutamente todo ser humano. Ele entra pela sua mente consciente e flui para a sua mente subconsciente, criando os resultados que você vive todos os dias. Esse poder não tem forma, nem cor, nem cheiro. Ele é neutro. Não é positivo nem negativo. Ele simplesmente é. E, no entanto, você pode moldá-lo em absolutamente qualquer coisa que desejar. A questão é, o que você está fazendo com esse poder? A maioria das pessoas sequer percebe que ele existe. Elas vivem como se fossem vítimas das circunstâncias. Como se o chefe, o governo, o trânsito, o preço do arroz ou o clima fossem os responsáveis por tudo o que elas sentem ou conquistam. Mas não são. O que determina a sua vida não é o que acontece fora. É o que você faz com o que acontece dentro. Veja bem, esse poder é o mesmo que habitava Thomas Edison, Albert Einstein, ou qualquer outro grande nome da história. E é o mesmo que habita você. Edison não era um gênio iluminado por Deus. Ele era um homem que teve consciência desse poder e decidiu canalizá-lo para criar algo grandioso. Enquanto muita gente ainda acendia velas, ele estava testando filamentos. Você já se perguntou o que aconteceria se você usasse essa mesma força que você já tem, com a mesma convicção? A grande maioria das pessoas limita seus desejos com base no que acham que podem conseguir. Elas olham para o próprio salário, para a situação atual e dizem: bom, hoje eu ganho 3.000 reais. Talvez, com sorte, eu consiga 3.500 reais ou 4.000 reais no ano que vem. Mas por que não pensar em 30.000 ou 300.000? O mesmo poder que te mantém vivo neste momento pode te levar a esse resultado. O problema é que você está usando essa energia para manter sua vida exatamente como ela está. É aqui que a autossabotagem começa, quando você tenta melhorar sua vida, mas continua pensando pequeno, limitado, com medo. Você não está criando o que quer, está apenas reproduzindo o que acredita ser possível. Mas essas crenças não são verdades. Elas são só condicionamentos. E sabe de onde eles vêm? De um paradigma antigo que você vem carregando há anos, talvez décadas, sem nunca ter questionado. E eu falo isso com propriedade porque vivi isso. Em 1973, eu estava sentado na sala da minha casa, sozinho, com uma caneta na mão. Não tinha empresa, não tinha sócios, não tinha nada. Só tinha um desejo ardente. Vou criar uma empresa que atue no mundo inteiro. Hoje parece simples, mas na época aquilo era um absurdo. Eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que havia uma fonte inesgotável de poder dentro de mim e decidi acessá-la. Essa decisão mudou absolutamente tudo. E você? Já tomou essa decisão? As pessoas vivem esperando que o mundo mude. Esperam ganhar na loteria, esperam reconhecimento, esperam um golpe de sorte. Mas sorte não é estratégia. A decisão de mudar vem antes do resultado. Você decide e o universo responde. É assim que funciona. Eu quero que você olhe para a sua vida agora e seja brutalmente honesto. Você está construindo o que realmente quer ou apenas o que acha que pode conseguir? Você está se movendo rumo ao seu sonho ou apenas sobrevivendo com base no seu passado? A verdade é que, se você pode transformar esse poder em qualquer coisa, e você pode, por que continuar usando ele para criar escassez, dívida, frustração, limitações? Não faz sentido. E eu sei o que você pode estar pensando agora. Mas, Bob, é difícil acreditar que eu posso conquistar tudo isso. Eu não sou especial. Mas ouça com atenção, isso não tem nada a ver com ser especial. Isso tem a ver com estar desperto, com estar consciente, com assumir o controle. Olhe à sua volta. Tudo o que existe, prédios, aviões, carros, empresas, redes sociais, filmes, livros, tudo nasceu na mente de alguém.
Tudo foi criado por alguém que usou esse mesmo poder que você tem aí dentro agora. A única diferença é que eles decidiram usá-lo conscientemente, enquanto você talvez esteja deixando ele escorrer por entre os dedos todos os dias. Eu costumo dizer, a vida que você quer já existe, mas em estado invisível. Cabe a você trazê-la à tona. E isso começa com uma simples pergunta. O que você realmente quer? Não o que os outros esperam de você. Não o que sua família acha viável. Não o que parece seguro. Mas o que você verdadeiramente deseja, do fundo da sua alma. O que te faz vibrar só de imaginar. Escreva isso. Pegue papel e caneta agora mesmo. Faça disso um ritual. Durante os próximos 7 dias antes de dormir, escreva o que você realmente quer. Não precisa saber como vai conseguir. O como vem depois. O primeiro passo é decidir o quê. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para criar. E você tem tudo o que precisa para fazer isso. O poder já está dentro de você. Use-o. Agora. Hoje. Porque cada dia que você espera é um dia que você entrega sua vida nas mãos do acaso. E acredite em mim. O acaso nunca vai trabalhar tão bem quanto você pode trabalhar pelo seu próprio destino. Você já reparou como às vezes, mesmo fazendo tudo certo, as coisas simplesmente não avançam? Você estuda, trabalha, se esforça, mas parece que existe uma barreira invisível, como se algo puxasse você de volta toda vez que tenta subir um degrau. Eu sei exatamente o que é isso, e posso te afirmar com convicção. Não é falta de capacidade nem de inteligência, e muito menos de sorte. É a sua autoimagem. O modo como você se enxerga internamente determina os resultados que você experimenta externamente. A autossabotagem não começa no seu comportamento. Ela começa na sua identidade. E identidade é uma coisa poderosa. Você pode até dizer que quer uma vida próspera, cheia de conquistas, liberdade e abundância. Mas se lá no fundo você ainda se vê como alguém limitado, como alguém que não merece tanto, como alguém pequeno, então nada disso se manifesta. Porque você nunca vai permitir, conscientemente ou não, viver uma realidade que entre em conflito com a imagem que construiu de si mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Eu venho de um histórico de fracasso escolar, não terminei o ensino médio, não tinha habilidades empresariais. Eu ganhava uma miséria e vivia me enrolando em dívidas. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, adivinha? Eu me sabotava, gastava tudo, perdida e silenciosamente. Minha mente me dizia, isso não é para você. Você não é desse mundo. Você não nasceu para prosperar. E isso me fazia repetir padrões autodestrutivos, um atrás do outro. Até que um dia me dei conta. Eu não precisava me tornar outra pessoa. Eu precisava mudar a forma como via a mim mesmo. A autoimagem é formada por condicionamentos profundos. A maioria deles vem da infância. É a soma das crenças que você aceitou como verdade por repetição ou por impacto emocional. Coisas como, dinheiro não traz felicidade. Quem é rico é desonesto. Tenha vergonha de querer demais. Isso molda o que você acredita ser possível. E o pior, você nem percebe que está carregando essas ideias. Você já viu casos de pessoas que ganharam na loteria e em poucos anos estavam falidas novamente? Não é azar. É a autoimagem delas que não permite sustentar o novo nível. Elas não se veem como prósperas e, por isso, inconscientemente, fazem tudo para voltar ao ponto de origem. Elas vencem fora, mas perdem por dentro. E o exterior sempre se ajusta ao interior. Sempre. E não pense que isso só acontece com desconhecidos. Mike Tyson é um exemplo que me marcou profundamente. Um dos atletas mais bem pagos do planeta. Uma lenda. Mas com a autoimagem de um garoto rejeitado, marginalizado, desvalorizado. Ele mesmo disse em uma entrevista que nunca se achou digno de sua própria vida. O resultado foi trágico. Perdeu tudo. Dinheiro, prestígio, respeito. Porque não basta conquistar, é preciso se tornar. E aqui está o ponto-chave. Sua realidade nunca vai ultrapassar a imagem que você tem de si mesmo. Ela pode até tentar subir, mas você mesmo vai puxar para baixo, como um termostato que está programado para uma determinada temperatura. Se a vida melhorar demais,
você volta a sabotar. Se piorar, você corre atrás só o suficiente para voltar ao seu nível de conforto. Isso acontece o tempo todo. Você já viveu isso? Segundo uma pesquisa da Universidade de Stanford, 87% das pessoas subestimam seu verdadeiro potencial, não por falta de dados, mas por falta de uma autoimagem fortalecida. Isso significa que, estatisticamente, quase todo mundo que você conhece, e talvez você mesmo, está vivendo muito aquém do que realmente pode. Não porque não sabe o que fazer, mas porque não acredita que merece viver aquilo. E o que fazer diante disso? Você precisa reprogramar sua autoimagem. Isso começa com pequenas escolhas diárias que afirmam quem você quer ser. Comece agindo como a pessoa que já vive a realidade que você deseja. Vista-se como ela, fale como ela, pense como ela, decida como ela. Esse exercício, feito de forma consciente, começa a criar novos circuitos neurais. E com o tempo, você passa a acreditar de verdade que aquele novo nível é seu. Não um golpe de sorte, não um milagre. Seu por direito. E mais, pare de se comparar. Pare de se diminuir. A autoimagem também é corroída quando você olha para os outros e pensa que eles têm algo que você não tem. Ninguém é melhor que você. Ninguém. O que muda é que algumas pessoas ativaram esse poder e decidiram ver a si mesmas de forma diferente. Sabe aquela voz que diz, isso não é para mim, não é sua, é programada, é velha, é ultrapassada e precisa ser descartada. Quando você se vê como uma pessoa próspera, forte, capaz, determinada, o mundo começa a responder a essa nova frequência. E tudo muda. Você não precisa ser alguém diferente. Precisa apenas se libertar da imagem distorcida que construiu sobre si mesmo. O seu verdadeiro eu é poderoso, magnético, criador. Ele está aí, esperando que você o permita surgir. E tudo começa quando você decide parar de se sabotar. Porque a vida que você quer já é sua. Só está esperando que você finalmente se enxergue como alguém que merece vivê-la. Tudo o que você está vivendo agora, absolutamente tudo, é resultado de decisões que você tomou no passado. E na maioria das vezes, essas decisões nem foram conscientes. Você foi reagindo, foi aceitando, foi se adaptando. E quando percebeu, estava dentro de uma vida que não planejou de verdade. Isso acontece porque a maioria das pessoas vive baseada não em possibilidades futuras, mas em memórias do passado. Elas não constroem um futuro, elas repetem padrões. É por isso que você se sente travado mesmo quando tenta mudar. Você quer algo novo, mas continua pensando da mesma forma. Deseja liberdade, mas ainda toma decisões com base no medo. Sonha alto, mas age como se estivesse acorrentado às mesmas limitações de sempre. E essa contradição cria um conflito interno que paralisa. A mente humana funciona com base em imagens. O que você sustenta como imagem dominante no seu subconsciente torna-se o plano que o universo segue para construir a sua realidade. Se a sua imagem é baseada no que deu errado no passado, em tudo que te disseram que você não era capaz de fazer, então isso é exatamente o que você continuará manifestando, mais do mesmo. Eu costumo dizer, a maioria das pessoas não está vivendo um presente consciente, mas um passado reciclado. Elas acordam todos os dias e revivem a mesma programação. Pensam os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões e depois reclamam que nada muda. Mas como poderia mudar se nada foi modificado internamente? Você precisa entender isso profundamente. Sua mente subconsciente não sabe distinguir realidade de imaginação. Ela só aceita aquilo que é repetido com emoção. E é por isso que visualizar um novo futuro com convicção é tão poderoso. Não é só pensar positivo. É reconstruir deliberadamente a imagem que guia a sua vida. Porque se você não fizer isso, o passado vai continuar escolhendo por você. E isso vale para todas as áreas: dinheiro, saúde, relacionamentos, propósito. Quantas vezes você já pensou em começar algo novo, mas desistiu, porque lembrou de uma tentativa frustrada do passado?
Quantas vezes já sentiu que isso não é para mim? Simplesmente porque em algum momento lá atrás alguém te fez acreditar nisso. Perceba, não foi o fracasso que te impediu, foi o significado que você deu a ele. O erro não é o problema. O problema é viver preso a ele. Eu vejo muita gente dizendo, mas Bob, minha realidade é dura. Eu tenho conta para pagar, filhos para criar, trabalho que me consome. E eu entendo. Mas sabe o que também é duro? Passar anos a fio desejando uma vida diferente e não fazer nada para mudar. O sofrimento de crescer é real, mas o sofrimento de permanecer no mesmo lugar é permanente. Oprah Winfrey é um exemplo vivo disso. Ela foi abusada na infância. Cresceu em pobreza extrema. Disseram que ela nunca teria sucesso por causa da cor da pele, do corpo, da origem. Mas ela decidiu que o passado não seria o limite. E mesmo sem ver saída clara, mesmo com todos os motivos para desistir, ela criou uma nova imagem para si. Uma imagem de força, de impacto, de propósito, e construiu um futuro que jamais teria acontecido se ela tivesse acreditado na sua história anterior. É disso que estou falando. Você não é seu passado. Você é o que você decide se tornar agora. Mas para isso, precisa cortar o ciclo. Precisa se tornar alguém que cria baseado no que quer viver e não no que já viveu. Você precisa dizer para si mesmo todos os dias: eu sou o criador da minha realidade. E depois se perguntar: o que eu estou criando agora? Não com palavras vazias, mas com intenções claras, decisões conscientes e sentimentos alinhados. A ciência já sabe disso. De acordo com estudos da neurociência, cerca de 95% das decisões que você toma todos os dias vêm do subconsciente. Ou seja, você está apenas executando um programa que foi instalado sem sua permissão. Mas aqui está a boa notícia. O cérebro é plástico, ele muda, ele se reorganiza, ele se reprograma, desde que você assuma o controle. E não precisa ser uma revolução de uma vez. Começa com pequenas atitudes. Acordar alguns minutos mais cedo para visualizar o seu futuro ideal. Mudar a forma como você responde a um desafio. Parar por um instante antes de reagir por impulso. É nessas brechas que você começa a escapar do passado. Eu quero que você olhe agora para a sua realidade com honestidade, sem julgamento. Só observe. Tudo o que existe aí fora está espelhando o que você acredita internamente. Se não está satisfeito com os resultados, isso não é motivo de culpa. É um convite à mudança. E a mudança começa quando você diz: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolho criar a partir de agora. Lembre-se, o passado não tem poder, a não ser que você continue dando esse poder a ele. A vida que você quer não vai surgir da repetição. Ela vai nascer do novo. De novas escolhas, novos hábitos, nova imagem mental. E isso está ao seu alcance agora. Não amanhã, não depois que tudo melhorar. Agora. Porque o agora é o único ponto em que o futuro pode ser redesenhado. A pergunta que você precisa responder hoje é: vou continuar criando a realidade a partir do que já vivi? Ou vou começar a criar a partir daquilo que eu realmente desejo viver? A resposta está nas suas mãos. E cada segundo que passa sem essa decisão é mais um segundo de passado se repetindo. Você pode parar esse ciclo. E pode começar agora. As pessoas acham que precisam de mais inteligência, que precisam estudar mais, ter mais diplomas, fazer mais cursos, aprender mais técnicas. Mas a verdade é que não falta inteligência, falta consciência. E essa é uma das maiores confusões que já vi ao longo da minha vida inteira. Porque quando alguém me pergunta o que mudou a minha realidade, de dívidas e frustração para prosperidade e impacto global, eu nunca respondo com fórmulas secretas ou estratégias mirabolantes. Eu respondo com uma palavra simples, mas poderosa: consciência. E é por isso que você precisa entender, de uma vez por todas, que a sua vida não muda quando você acumula mais informação. Ela muda quando você se torna mais consciente daquilo que está fazendo com a informação que já tem. Todos nós recebemos o mesmo tipo de poder,
O mesmo fluxo de energia vital que passa por mim, passou pelos grandes gênios da história e está passando por você agora mesmo. A diferença é que alguns despertaram, enquanto outros continuam dormindo com os olhos abertos. Você já reparou como tem gente que parece fazer mágica com o pouco que tem? Que com pouco estudo, pouco recurso e pouca estrutura consegue resultados extraordinários, enquanto outros, com acesso a tudo, continuam no mesmo lugar por anos. Isso não é coincidência. Isso é diferença de consciência. Eu sou prova viva disso. Eu não era alguém instruído. Saí da escola cedo, não lia, não tinha cultura, não sabia nada sobre negócios. E mesmo assim, em determinado momento da minha vida, comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginei possível. Como? Quando comecei a estudar o potencial da mente humana e percebi que a chave não era ser mais inteligente, mas sim mais desperto. Quando entendi que as respostas já estavam todas aí e que tudo o que eu precisava fazer era parar de operar no piloto automático e começar a agir com intenção. A maioria das pessoas vive reagindo. Elas não decidem. Elas obedecem padrões. Acordam e já entram em um ciclo repetitivo de pensamentos, emoções e comportamentos baseados em experiências antigas. E esse looping mental acontece sem que percebam. Elas vivem, mas não estão presentes. Trabalham, mas não estão conscientes. Desejam, mas sabotam cada tentativa porque estão desconectadas da própria essência criadora. Quando você eleva seu nível de consciência, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você nota o poder das palavras que usa, sente a vibração das suas emoções, questiona o que está por trás das decisões que toma. E esse simples ato de observar, de estar presente, já transforma completamente a realidade ao seu redor. E sabe o que é mais fascinante? Você não precisa esperar uma tragédia, uma crise ou um colapso para acordar. Você pode fazer isso agora. Pode parar por alguns instantes e se perguntar: o que eu estou criando neste exato momento com os meus pensamentos? Em que frequência estou vibrando com as emoções que sinto diariamente? Qual é o impacto da minha presença no ambiente em que estou? Essas perguntas simples, se feitas com seriedade, mudam tudo. Eu lembro de um dia específico, anos atrás, em que estava sozinho no escritório, tentando organizar minhas finanças. Eu havia começado a ganhar bem, mas o dinheiro escorria pelas minhas mãos, e eu não entendia por quê. Foi nesse momento, olhando para o papel e sentindo uma mistura de raiva e frustração, que algo dentro de mim falou alto. Você está tentando criar uma nova vida com a consciência da antiga. Aquilo bateu forte. Eu me dei conta de que ainda pensava como pobre, mesmo que estivesse ganhando como rico. E enquanto essa mentalidade não mudasse, nada mudaria de verdade. Foi ali que decidi que, se eu queria resultados diferentes, precisava me tornar diferente por dentro. E é aí que entra o verdadeiro segredo da transformação. A consciência muda tudo porque, ao se tornar mais consciente, você assume o controle da sua energia. E energia é criação. Tudo é energia. Seu pensamento é energia, sua palavra é energia, seu foco, sua atenção, sua presença, tudo isso cria. E quanto mais consciente você for, mais intencional será no que cria. E aí sim você se alinha com a vida que quer viver. Existem dados científicos que comprovam isso. Pesquisadores em neurociência já demonstraram que o cérebro é moldável. Isso se chama neuroplasticidade. Significa que você pode reprogramar padrões, recondicionar hábitos e literalmente redesenhar os caminhos neurais que sustentam suas ações. Mas nada disso acontece sem consciência. Porque sem consciência, você nem percebe que está repetindo os mesmos erros. E se não percebe, não corrige. E se não corrige, repete. E se repete, a vida não anda. A boa notícia é que consciência não depende de dinheiro, nem de inteligência, nem de sorte. Ela depende de presença, de você estar desperto no agora, de você escolher sair do automático e começar a viver com propósito. Comece a observar seus pensamentos. Pare de acreditar em todos eles. Comece a questionar o que está guiando suas decisões. E, mais importante, comece a agir como alguém que sabe que tem o poder nas mãos, porque você tem, sempre teve. Só estava dormindo para isso.
E se você se comprometer a passar os próximos 7 dias fazendo uma única coisa, se observando, você vai começar a notar mudanças sutis. No jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de reagir. Pequenas mudanças que, com o tempo, se tornam transformações gigantescas. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e mal vai se reconhecer. Porque vai ter se tornado alguém mais consciente. E uma vez que você desperta, nunca mais volta a dormir. A vida que você tanto deseja já está disponível, mas ela só começa a se materializar no momento em que você decide parar de se sabotar e passa a agir com consciência. Você não precisa ser outra pessoa, só precisa despertar para quem você já é e acessar o poder que sempre esteve aí dentro. E se isso fez sentido para você, então você já está preparado para subir mais um degrau na sua jornada de transformação. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais longe. Nele você vai expandir essa nova consciência e evoluir mais 1%, se tornando hoje uma versão melhor do que foi ontem. Obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.